Então, vamos para a próxima. Ai, ai. Como uma pessoa profundamente antiética e grosseira do ponto de vista moral pode tornar-se uma pessoa plenamente moral? Qual o processo pelo qual essa pessoa deve passar para se tornar moral? Essa é uma boa pergunta, não é isso? Quer dizer, não existe um segredo ou uma fórmula que você possa aplicar e reproduzir, porque se existisse a gente faria isso, todo mundo ficaria bom. Mas de um modo geral, as pessoas que têm o hábito do mal, o hábito da maldade, certo? Elas só renunciam a esses hábitos ou rompem com eles quando diante de dois tipos de situação. Ou melhor, três tipos de situação. Existem três circunstâncias mais comuns, né? A primeira é por esgotamento da vaidade, ou esgotamento do vício. Não é isso? A pessoa, num momento, num rompante, em que ela, vamos dizer, realiza ao máximo um ato de maldade ou de imoralidade, e ela depois disso se encontra vazia, se sente vazia e pensa, puxa vida, o que eu ganhei com isso? A sensação, a percepção da vaidade ou vacuidade, da nulidade do mal é uma das principais razões pelas quais uma pessoa profundamente arraigada no mal abandona ele. O segundo caso é quando, por uma graça de Deus, ela sofre um mal muito grande e se dá conta do que ela mesma estava fazendo. E consegue ver, refletido num espelho, que, opa, isso que aconteceu comigo é exatamente o que eu fazia com os outros. Certo? Então, essa um evento, um acontecimento dessa ordem pode mudar os caminhos da pessoa. Como diz Santo Agostinho num manual de catequese, ele diz, olha, dificilmente alguém vai te procurar para catequese se ela não estiver profundamente abalada pelo temor de Deus. Certo? Esse profundamente abalado pelo temor de Deus geralmente tem sua origem em algum evento crítico em que a pessoa se viu impotente diante do mal ou impotente diante do sofrimento. O terceiro caso acontece quando ela observa, no ato de maldade, ela observa o sofrimento da vítima e se compadece. É muito difícil, veja bem, é muito difícil uma pessoa mediana, ela pode se aperfeiçoar gradativamente por decisões cotidianas ou sucessivas. Não é isso? Uma pessoa profundamente arraigada, profundamente acostumada com o mal, é muito difícil que ela simplesmente vá mudando aos poucos. É preciso algum evento súbito que desperte ela para a direção em que ela estava indo. Certo? E geralmente é um desses três tipos de acontecimento. Ou a percepção do vazio, sensação de vazio, e quer dizer, isso só acontece quando existe uma sensação de esgotamento do que ela faz. Toda vez que você faz o mal, se você prestar atenção, você sente um vazio depois. Ele não te deu o que você queria. Ficou faltando alguma coisa lá dentro. Não é isso? Mas é preciso que essa percepção seja muito profunda no sujeito que está acostumado justamente com o mal. Isso acontece. Eu mesmo conheci casos de pessoas que se converteram assim. Já sentiram, não, tudo isso aqui é nada. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Tudo isso é vazio. Eu sou pó. Dá a sensação de que você é só o pó da onde você veio. Certo? Em todas essas coisas parece que há uma intervenção do Espírito Santo. Mas no segundo caso, quer dizer, o caso em que algum mal ou sofrimento súbito e tremendo se abate sobre a pessoa, nesse há uma mais explícita ação do Espírito Santo. É difícil isso acontecer quando Deus já quer condenar aquela pessoa, ou ele já está assim, não, eu sou favorável a essa pessoa ir para o inferno, então não vou ajudar ele a sair do inferno.
E o terceiro caso, a compaixão. Às vezes o sujeito percebe o sofrimento, ou da vítima dele, ou de outra vítima, ou simplesmente de alguém que está sofrendo profundamente, e isso como que vira o coração do sujeito. Então esses são os três casos mais comuns, certo? Eu não sei de nenhum caso de pessoas profundamente habituadas ao mal e que não tenha sido assim. Existem pessoas que são grandes pecadores, né? Mas não são profundamente más, não estão acostumadas com o mal, né? Então, por exemplo, o caso clássico, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um grande pecador, mas ele não era uma pessoa profundamente má. Isso, você vê que na maior parte dos pecados dele intervia ou a natureza carnal, quer dizer, os desejos, né, ou as paixões, certo? Ou assim a vaidade de ser o melhor, de vencer, superar o outro, né? Não existia uma maldade explícita. Quer dizer, ele não era um traficante de drogas, né? O sujeito que viciava criancinhas na porta da escola, certo? Nesse caso, quando os vícios não são de uma natureza explicitamente cruel ou maldosa, certo? É possível que a pessoa tenha uma certa consciência de que aquilo é mal e demore muitos anos para ela gradativamente se libertar daquilo. Ainda assim, houve um momento em que o Espírito Santo interviu, no caso de Santo Agostinho, e ele se esclareceu, se deu conta de que, olha, não adianta continuar sendo assim, que isso não vai me levar a nada. Quer dizer, ele tinha uma profunda sensação do vazio que era o pecado, mas ele não era uma pessoa má. Então, nesse caso, o jeito pode ficar adiando. Então, pode acontecer uma coisa e ele percebe, o caminho da verdade é para lá. E ele espera mais 2 anos, mais 3, mais 4, mais 10. Né? Se o que o sujeito está acostumado a fazer é maldade, esse sujeito não tem como ter uma oportunidade agora desses 3 tipos e daqui 2, 3, 5 anos aproveitá-la. Ou ele aproveita na hora ou ele está ferrado. Está claro isso aí? Quer dizer, por quê? Porque existem certos pecados que são de fácil reparação. E existem outros que não têm reparação. Não é isso? Quer dizer, você tem que contar só com o perdão, com a misericórdia divina e com uma bênção que só vai valer para você no outro mundo. Não é isso? Se você pegou um adolescente, viciou ele em drogas, né? Destruiu uma família, aí você estupra uma menina, destrói outra família, né? Aí você mata um sujeito, você vai assaltar ele, mata ele. Olha, puxa vida, isso não tem volta. Né? Se você era vaidoso e era uma pessoa competitiva e vaidosa, que nem Santo Agostinho, depois você fica humilde, pronto. Certo? Ninguém morreu, ninguém ficou paralítico, nenhuma família foi destruída. Né? É só assim, alguém ficou chateado. Certo? É fácil até para o próprio Deus compensar aquela coisa e melhorar, dar uma graça para aquela pessoa que você ofendeu porque o outro se converteu. Mas aquelas famílias cuja vida foi destruída, bom, não tem volta. Né? Então é necessário uma ruptura muito mais violenta para o sujeito que estava acostumado a fazer isso. Então você tem que medir sempre essas duas coisas. A que tipo de imoralidade a pessoa se dedica. Certo? Se existe evidente crueldade ou maldade, se existe assim, irreversibilidade das consequências. E terceiro, qual o grau em que o orgulho intervém, ou a soberba intervém nos pecados do sujeito. Certo? Percebe? Quando existe crueldade, é muito difícil não existir crueldade sistemática ou habitual. É muito difícil não existir um elemento de soberba. Eu morei muitos anos ali no centro de São Paulo e a gente via o pessoal que era traficante de drogas. E são pessoas que elas se acham acima dos outros. Elas acham que não, eu tenho o direito de destruir a vida de quem eu quiser. Por quê? Porque eu sou eu. Certo? E assim, Deus odeia a soberba. O sujeito cometia adultério, ia em prostituta. Meu filho, é assim, os homens são fracos e pecadores. Entendeu?
Quer dizer, se o elemento passional ou carnal, ou mesmo passional natural, no sentido, então, por exemplo, quando existe vaidade, é preciso diferenciar muito bem a soberba da vaidade. Então, por exemplo, o sujeito assim, como no caso de Santo Agostinho, né? Não, eu quero vencer o outro na competição, eu quero mostrar que eu ganho mais do que o outro, eu quero mandar. Isso é muito mais vaidade do que soberba. A soberba é como um meta-pecado que entra nos outros pecados, que contamina os outros pecados e pode contaminar até a aparente virtude, né? Então a vaidade é um pecado como os outros. É um pecado como a luxúria, como a gula, como a inveja, né? Percebe? Quer dizer, eles têm esses pecados, como a vaidade, a luxúria, a gula, eles têm alguma base na limitação da condição humana. Percebe? Eles estão lá, você encontra um fundamento para eles, eles têm uma explicação mais ou menos natural. Certo? Eles não são certos, mas eles são razoáveis do ponto de vista humano. Já a soberba não, a soberba é uma inversão mesmo das relações fundamentais. Está claro isso aí? Tá? A soberba é um mal muito mais profundo. Quando ela começa a se acrescentar à imoralidade do sujeito, começa a se tornar muito mais difícil para ele se converter, para ele se tornar uma pessoa melhor. Tá claro, hein? Aí começa a ficar difícil. Então, a soberba, a violência, a crueldade e maldade, certo? A irreversibilidade das consequências são fatores que tornam mais difícil a pessoa mudar. Se uma pessoa só assim, não, aí eu não gosto de rezar, eu pego todas as mulheres que eu puder, certo? Eu só quero dinheiro. Olha, ainda tem volta. Tudo isso aí tem volta. Tudo isso aí pode ser corrigido. Não é difícil o sujeito, num momento, subitamente se dar conta. Certo? Mas esses outros males é muito difícil. E aí a ruptura tem que ser violenta ou repentina. Tem que existir algum evento, alguma situação que mostra muito explicitamente para a pessoa, não, tem algo profundamente errado com a minha vida. E muitas vezes, olha só, nas pessoas muito más, Deus não favorece um acontecimento desse tipo. Porque ele já está assim, olha, quase decidido a condenar essa pessoa para o inferno. Assim, olha, ele já decidiu, eu não vou fazer mais nenhum esforço para que você se converta. É como o caso do faraó, lembra? Deus endureceu o coração do faraó. É assim, o faraó, Deus já tinha decidido, meu filho, você vai para o inferno. Eu não quero saber. Agora eu não vou mais facilitar para você. Então, se uma pessoa é profundamente imoral, você precisa ver se tem esses elementos. Se soma todos esses elementos assim, a maldade explícita e direta, né? A malícia, a maliciosidade explícita ou evidente, e soberba, olha, é muito difícil que essa pessoa venha a se corrigir. Mas é muito difícil. Tem que acontecer uma dessas três coisas, e olha só, muitas vezes acontece um desses eventos e ela desperdiça a oportunidade. Está claro isso aí? Já os outros pecados não, às vezes é conversando com a pessoa, dando exemplos, explicando. A pessoa pode na hora, não, isso aí não tem importância, mas aquilo fica ali, porque não tem uma maldade explícita na pessoa, não existe um ódio ao bem ou uma rejeição intrínseca ao bem. Existe um profundo elemento de confusão e de ignorância das coisas. Sabe, é assim, olha só. Existe uma grande diferença entre o céu e a terra. E a grande diferença é assim, a terra é só uma imagem do céu. Isso quer dizer que, olha só, tudo que é justo, então assim, você pensa a ideia de justiça. Justiça significa só uma coisa no céu. Pensa a ideia de bondade. Bondade significa só uma coisa no céu. Retidão. Retidão significa só uma coisa no céu. Mas na terra, justiça significa muitas coisas. Bondade significa muitas coisas. Retidão significa muitas coisas. Coisas, às vezes, contraditórias.
Não é isso? Isso quer dizer que, olha só, é muito fácil para o homem, certo? Sem uma maldade profunda, certo? Realmente estar mais ou menos convencido de que o mal que ele faz é mais ou menos inocente. Às vezes até ele acha que é bom. Tá claro isso aí? Quer dizer, olha só, em muita maldade, em todo ato mal, todo ato humano mal, existe um elemento de maliciosidade e um elemento de ignorância. Mas na maior parte das pessoas, quando você observa elas e conhece elas, e você vê elas fazendo os atos imorais, você vê que não, o elemento de ignorância é maior do que o de maliciosidade explícita. Porque o homem naturalmente favorece o bem. Existe muito do elemento de, não, eu não resisti. E eu não resisti porque o lado que era bom ou atrativo pareceu tão grande. E a vantagem de não fazer isso pareceu tão pequena, tão distante, tão abstrata. Né? Quer dizer, isso é uma coisa comum. Certo? Então não é necessariamente uma maldade profunda. Certo? Sempre é bom advertir a pessoa, se é uma pessoa com quem você tem relação próxima, não é isso? Quer dizer, a gente não tem que ensinar todo mundo, ou aconselhar todo mundo o que é bom ou mal. Né? A gente dá conselho para as pessoas mais ou menos próximas, aqueles com os quais a gente tem alguma relação de amizade, não é isso? Ou alguma relação de parentesco. Né? Ou às vezes as pessoas com as quais a gente tem contato profissional permanente. Por que a gente deve dar advertência ou conselho e falar, olha, eu acho que isso aí que você está fazendo vai ter essa e essa consequência ruim, ou acho que você não deveria fazer isso porque isso desagrada a Deus e isso é ruim para a sua alma? Depende, evidentemente, da pessoa, você tem que ver como adverti-la. Você deve advertir, por quê? Porque, olha só, mesmo que a pessoa não ouça aquilo agora e fique achando, você é só um carola, ou só um idiota, certo? Um bobão que acredita nesse negócio de virtude ou honestidade, mesmo que ela pense isso agora, olha só, isso é bom para você, num certo sentido. Pode ser que daqui 2, 3 anos, repetindo um daqueles atos, ela se dê conta do que você falou anos atrás. Ficou a notícia ali. Você facilitou para ela se libertar da ignorância. Na hora, olha só, muitas vezes é difícil na hora a pessoa te ouvir, porque todos nós temos o pecado da vaidade. Que assim, peraí, você é carne como eu, entendeu? O que você está falando para mim o que é certo e o que é errado? Percebe? Existe aquele elemento de na hora. Não, peraí, você não é Jesus Cristo, você não é o Buda, você não é meu sacerdote, meu pai. Por que você está falando isso para mim? Percebe? Isso é natural nas outras pessoas e é natural na gente. Muitas vezes a gente não escuta um bom aviso, um bom conselho, só por causa do elemento de vaidade. Mas vaidade não é necessariamente orgulho. É uma reação quase orgânica. Você entendeu? Então pode parecer na hora, que pessoa orgulhosa, não ouviu o meu sábio conselho, certo? Mas pode não ser orgulho, pode ser só vaidade. Pode ser só porque ela achou que você achou que era melhor do que ela. Entendeu? E daí o que acontece? Só que a vaidade é vã. Entendeu? Ela não dura muito tempo. A primeira vez que o cara tropeçar por uma coisa ruim que ele fez, ele vai lembrar daquela palavra. E aquela palavra vai auxiliar ele. Você entendeu? Agora, a pessoa na qual já existe forte o elemento de soberba, ora, esta é uma pessoa que é assim, olha, é muito difícil ela ouvir conselhos, ela só pode ser punida. Geralmente é só punição. É assim, não, traficante de drogas, joga na cadeia, mata. Não tem conselho. Porque o soberbo odeia o que é melhor do que ele. Percebe? O homem vaidoso, ele pensa que ele pode, em princípio, ser melhor do que todo mundo. Ele acha que, sob certo aspecto, ele é melhor do que todo mundo. No mínimo porque ele é ele e os outros não são ele. Entendeu? Então, é só um engano. É uma ilusão. É uma ilusão pelo fato de que ele tem, a vida interior dele, ele tem acesso direto. Então, tudo para ele, assim, teve um motivo. Tudo que ele faz tem um motivo. Que ele está vendo lá dentro. Porque tudo que a gente faz tem um motivo para a gente. E os outros não veem, porque eles são cegos, eles não me compreendem. Todo mundo tem esse elemento.
Isso não é você crer que você é fundamentalmente superior aos outros, e isso aí não implica em ódio por algo melhor do que você. Você pode ser vaidoso e acreditar que existem coisas e até pessoas melhores do que você. Mas o soberbo, ele não suporta a ideia de algo superior a ele. A ideia de algo superior a ele gera ódio na mente dele. Então a pessoa soberba, ela só dá para punir. Mas a pessoa vaidosa não, você dá o conselho, ela na hora pode ficar chateada. Mas é capaz de dali uns anos ela, opa, não é que era verdade? Não é que era daquele jeito? Mas de qualquer jeito é sempre um negócio complicado. Quer dizer, é sempre uma coisa que você tem que avaliar caso a caso. Né? Como? Esse sujeito aqui eu devo aconselhar, eu devo ficar quieto, eu devo bater nele, eu devo chamar a polícia. Caramba, é complicado mesmo.